Pessoal, tranquilidade, vamos aí fazer um exercício relacionado às leis de Kirchhoff, né? Quem são as duas leis de Kirchhoff? É a lei dos nós e a lei das malhas. Perfeitamente. Mas antes disso, vamos recordar o que é um nó, né? Lei dos nós, mas o que é nó? Nó nada mais, né? É onde encontra, né, três ou mais condutores. Tá bom? Como assim, né? O nó é onde chega quem, né? As correntes elétricas, né? Bonitinho assim, eu tenho as correntes elétricas que ela pode partir para cá, né? Aqui. Então, o encontro, né, de três ou mais, né, condutores de fio condutor aí, né, nós temos um nó. Beleza. Então, por algumas definições, né, a gente podemos dizer o que, né? Supondo aqui que eu tenho uma corrente I1, né, uma corrente I2, né, vamos dizer aqui uma corrente I3, né, uma corrente aqui I4, vamos dizer que eu tenho uma outra corrente aqui I5 e a última aqui I6. Opa, que bacana. Então, o que a gente pode determinar aqui? Algumas coisinhas, né? Pela lei dos nós, pela primeira lei de Kirchhoff, né? A gente acabou de entender que nó é o encontro, né, de três ou mais condutores. Então, o que acontece, né? Quando uma corrente chega no nó, né, ela vai se dividir. Tá bom? Então, uma corrente ela entra, ela vai se dividir, né, para os outros condutores do circuito. Belezinha. Então, a primeira lei de Kirchhoff chama lei dos nós. Né? Então, o que diz a lei dos nós? Tranquilidade. A lei dos nós diz para a gente o seguinte, que o somatório dessas correntes que entram é exatamente igual ao somatório das correntes que saem do nó. Então, que a corrente que entrar tem que ser exatamente a soma das correntes que saem. Mas como assim? Vamos lá entender aqui. Quais as correntes que entram? Ó, a setinha apontando para o nó, então a corrente está entrando nesse nó. Aí 2 está entrando, então não é o somatório. E 1 mais quem? E 2. Quem mais entra? E 4 e 5 também, mais e 4, mais e 5, tudo isso tem que ser igual ao somatório das correntes que saem do nó. Quem está saindo do nó? Opa, setinha para lá, e 3, mais quem? Quem sai? E 6. Isso é um exemplo, tá bom, pessoal? Então, a gente, dependente, né, da quantidade, né, de correntes que estão entrando ou estão saindo, a gente tem que obedecer pela lei de nó, né? A lei do nó nossa aí, do nosso famoso físico alemão Gustav Robert Kirchhoff, tá bom? Essa é a primeira lei dos nós. Novamente, nó é onde é o encontro de três ou mais fio condutor. Beleza, então significa o que? Se a gente observar o exercício ali, pessoal, olha que tranquilidade. Considere o trecho do circuito abaixo e os valores dele indicados. Onde está o nó? Exatamente está aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma corrente total, né? Essa corrente 1 entrando. Essa corrente, quando ela entra no nó, ela vai se dividir. É o comportamento dela no circuito, né, em paralelo, tá bom? No circuito em série a corrente é a mesma, só que em paralelo, aqui no caso aqui, ela vai descer um pouquinho para baixo e vai um pouquinho para frente. Só pela análise, né, a gente pode observar que a gente também tem um nó aqui, ó. Olha um condutor chegando, descendo um condutor aqui, descendo um condutor ali, certo? Então eu tenho três condutores aqui chegando em um único ponto. Então, esse nó. Então, o nó divide essa corrente. Então, a corrente de 3 A vai descer, entrar nesse nó e vai descer um pouquinho aqui, que foi 2 A, e um pouquinho aqui, que vai passar para esse resistor de 10 ohms, que vai ser a corrente 3. Mas agora, vamos aplicar isso aí? Vamos lá. Vamos lá identificar esse ponto aqui, nesse nó. Quer saber qual é a corrente 3 e qual é a corrente 4. E aqui, sem dor de cabeça algumas, podemos dizer quem que é a corrente que está entrando na OPA?
e essa está entrando, pá, e 4 vai descendo, e 2 está saindo do nó. Então eu tenho I1 que entra, o somatório da que entra tem que ser igual ao somatório das correntes que saem, né? Então aqui vai ser I2 mais quem? I4. Perfeito, perfeito. Então olha para vocês verem como que é simples. I1 foi dado corrente de 8 ampere, não se esqueça da unidade de medida. I2 tem? Tem. 3 mais I4 que eu não tenho. Isolando I4, usando nossa matemática, 8 menos 3 e 4, descobrimos que vai ser de 5, o que? Ampere. Não esqueçam a unidade de medida. Olha que coisa bacana, né? Por análise que a gente teve, que pela lei dos nós, né? Opa, lei dos nós, podemos obter que a somatória da corrente que entra é igual ao somatório da corrente que sai. Olha que coisa bacana. Agora a gente pode usar a mesma definição aqui? Sim. Quais correntes que entram no nó? I2. Quais correntes que saem do nó? Isso, ó, I3 e I5. Então o somatório da que entra tem que ser exatamente o somatório das correntes que saem do nó. Obviamente, podemos dizer aqui que I2 é 3 ampere. I3 não tem, eu quero descobrir, e I5 é de 2 ampere. Logo, I3 é igual a 3 menos 2, a corrente ali é igual a 1 o quê? Ampere. Olha que coisa louca. Se saiu 3, então vai vir um pouquinho para baixo, e esse pouquinho aqui a gente acabou de descobrir, né? No caso aqui a gente tem 2 ampere. Então ficou 2 aqui, só sobrou 1 ampere para ir para lá. Isso por definição da lei dos nós, né? Que diz isso aí, o somatório do que entra tem que ser exatamente o somatório do que sai do nó. Bacana, né? Então descobrimos essas correntes que estavam pedindo e está pedindo a diferença de potencial entre esse terminal aqui, ó. Qual é a diferença de potencial? Quem que é a DDP aqui entre X e Y? Por antes disso, vamos imaginar algumas coisas, né? Quando a gente analisa pela primeira, né, de Kirchhoff, beleza? Pela lei de Kirchhoff, né? A primeira lei é a lei dos nós, a segunda lei das malhas, né? Beleza, né? A lei das malhas ele diz pra gente que o somatório das DDPs de uma malha tem que ser igual a 0. Bacana. Mas aqui a gente pode observar o quê? Que a corrente entra num resistor, né? A gente tem uma diminuição do seu potencial. Então eu tenho uma perca da tensão aqui, uma queda de tensão, uma força, né, contra a eletromotriz, né? Então a gente tem ali uma perca, né, uma queda de tensão. Então tem ele abaixa o potencial. E como a gente calcula isso, né? Usando a lei de Ohm, né? Basicamente a lei de Ohm a gente pode também conhecê-la como da seguinte forma: o triângulo. O triângulo da lei de Ohm, ela é descrita dessa forma, que é U, R, I. Quando eu relaciono um na frente do outro, ele está com um efeito para mim de multiplicação, tá bom? Quando esse está um, né, abaixo do outro, está um efeito de divisão. Olha que coisa bacana que a gente consegue obter sem ficar com decoreba. Então, a tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Para me achar corrente elétrica, é só tampar a corrente aqui e vai ficar quem? U sobre R. Se eu quero achar resistência, tampa a resistência vai ficar U sobre I. Perfeito. Então, para me descobrir qual é a queda de tensão, né, quando eu pegar um multímetro, né, e medir aqui a tensão em cima desse resistor, vai ser o que? U igual a R vezes I. Logo vai ser resistência, que é 10. E qual que é a corrente que a gente achou? Logo aqui em cima desse carinha vai ser de 10 volts. Oh, que coisa bacana, né? Então vamos lá. E qual será a tensão aplicada aqui nesse resistor? Novamente, existe uma queda de tensão aqui em cima. Eu tenho, né, a corrente passando, ele tem uma, né, ele diminui o nosso potencial, né, do maior para o menor, então ele dá uma redução, então uma queda de tensão aqui, tem uma diferença de potencial
que podemos dizer que é de quanto? Também é de quem? U igual a R vezes I. Olha que bacana. Então, qual é a tensão ali em cima? A queda de tensão vai ser a resistência vezes quem? Corrente, que é 2. Logo, a tensão ali em cima é de 40 volts. E quando eu colocar o multímetro daqui até, com os dois terminais aqui, qual que é a tensão gerada, né? Nosso voltímetro, né? Vamos colocar ele aqui. Qual será essa tensão? Vamos analisar, pessoal. Aqui eu tinha 40. Aqui eu perdi 10. Então, obviamente, quando eu medir esses terminais, a tensão de X a Y vai ser de 30 volts. Ou bacana também, muito tranquilo, a gente analisar pela lei das malhas que o somatório, né, tem que ser igual a quem? A zero, né? Somatório das DDPs, né, das quedas de tensões, da diferença de potencial, tem que ser zero. Vamos analisar o circuito a partir daqui, lembra? Polarizando, a corrente está para cá, então vai ser positivo, negativo. Corrente descendo, positivo, negativo. Tá bom? Vamos aqui, bonitinho, vamos partir daqui e chegar aqui. Então vamos lá dizer que a tensão de X até Y pode ser quem? Vamos lá, ó, menos 10 vezes a corrente, que é a queda de tensão, ó, U R vezes I, 10 vezes o I3, né, no caso o I3 é 1 ampere, mais quem? Opa, mais 20 vezes quem? Vezes a corrente, que é quanto? 40, é 2 ampere. Então a tensão vai ser quem? Ó, menos 10 mais 40. Logo podemos obter aqui, ó, a tensão de X e Y de 30 volts. Olha que coisa bacana, né? Então a lei das malhas é justamente isso. A gente tem um passo a passo de como analisar isso daqui. A gente verifica o sentido da corrente, a gente vem polarizando ele, né? A corrente sempre entra no maior potencial, né, para o menor potencial. Então a gente tem uma queda de tensão ali nele, certo? Mas assim, tranquilo, também podemos observar que se eu tinha 40 e aqui, no caso, eu perdi 10, então quando eu medir aqui, né, eu vou ter aí, no caso, 30 volts, certo? Não se esqueçam que a lei de Kirchhoff, lei dos nós, é para facilitar a nossa vida, certo? Lei dos nós, a soma das correntes que entram é exatamente igual à soma das correntes que saem. Último exemplo para a gente partir. Vamos supor que eu tenho aqui essa situação. Aonde está o nosso nó? Exatamente aqui está o nó. Corrente que entra, vamos supor que é essa, e vamos supor que sai uma para baixo, né? Que a gente sair pode ser uma corrente total, que ela chega no nó, ela vai ser dividida, vai descer um pouquinho para cá e vai seguir um pouquinho para cá. Mas vamos dizer que essa corrente seja de 10 amperes. Vamos supor que saiu aqui uma corrente 3 de 2. Ai meu Deus, como que a gente vai fazer, né, para determinar a corrente que passa nesses condutores aí? Então, basicamente, pessoal, agora a gente faz o quê? Ó? Pela definição, né, pela lei de Kirchhoff, a gente diz que o somatório da corrente que entra é igual ao somatório da corrente que sai. Quem entra? I1 entra, tem que ser igual a quem sai. Opa, I3 mais I2, ou I2 mais I3, tranquilidade, vamos colocar aqui por ordem. I2 mais I3. I1 eu tenho que é 10 amperes. I2, opa, não tenho I2. I3 tem que é 2. Logo, I2 vai ser 10 menos 2. Lógico, a corrente aqui I2 vai ser de 8 amperes. O que entra tem que ser igual exatamente ao somatório do que sai perfeitamente. Tamo junto e até a próxima aí.